secreto. E chegamos a ser tão risonhos, nós até conseguimos no Supremo Tribunal Federal, que dizia o seguinte: nós vamos votar só as iniciais do magistrado. Uma comarca com 2 juízes, a gente vota as iniciais dos juízes e ninguém quer. É o segredo do Supremo. Isso foi feito uma publicação pelo CNJ. E aí, quando eu vi, disse assim: gato escondido com o rabo de fora, todo mundo já está entre os juízes. Ligou a magistratura do Piauí desesperada, dizendo: olha o que aconteceu, né? Vamos corrigir isso e tal. Com os casos do Supremo Tribunal Federal, foi estabelecido que os processos administrativos, depois da investigação, depois da sindicância, enquanto processo administrativo, vou até falar para os senhores como é a sistemática. Nós recebemos uma denúncia, uma representação, isso se faz sigilosamente, nem o representado sabe que está sendo investigado. Por quê? Porque eu posso dizer aos senhores que 70% do que chega no CNJ é futrida, vai para o lixo. Não tem nada de concreto. Pessoas insatisfeitas com decisões judiciais, a gente sente logo e arquiva. Mas se nesta investigação nós sentimos que existem elementos concretos, existem documentos que provam a atuação desordenada do juiz, nós instauramos a sindicância. Nesse segundo momento, ainda é sigiloso, mas o sindicato já é chamado para se defender. Aí ele tem acesso a todos os documentos, a toda a investigação e se defende, inclusive com advogado. E se após essa sindicância nós chegamos à conclusão que existe sanção a ser aplicada, sanção disciplinar a ser aplicada, nós levamos para o colegiado e só o colegiado abre o processo administrativo disciplinar, que é o PAD. Aí o corregedor pede a relatoria, porque passa para a relatoria de um outro, que é o conselheiro. Observe, senhores, que não existe, não é absolutamente como se diz, a inquisição, está sendo acusado sem defesa, não é? Existem todas essas fases. E este processo administrativo, pelo Supremo Tribunal Federal, ele passou a ser público, para que nós saibamos quando é arquivado e o juiz é inocentado, ou quando o juiz é punido com uma sanção, porque o juiz não é diferente das outras pessoas. Ele continua sendo humano, gente e cidadão brasileiro. Então, desta forma, foi o segundo ponto do minuto desse voto memorável do Supremo Tribunal Federal. E o terceiro ponto foi o poder normativo do CNJ, porque o que se queria é que todas as normas aplicadas pelo CNJ fossem através de lei. Ora, nós sabemos o que é um processo legislativo no Brasil. E nós estabelecemos critérios de promoção feitos pela Câmara e pelo Senado. Vocês já pensaram o que é isso? Aí sim que a interferência política tem que ser. Quem é que faz? O Conselho Nacional de Justiça faz isso através das resoluções. Isso tem surtido um efeito extraordinário. Isso causou um desgaste do CNJ enorme, porque as votações eram secretas, com voto secreto. Não se dizia nada. Veio a Constituição de 88 e estabeleceu todas as sessões são públicas, mas o voto é secreto. Não, o voto tem que ser ostensivo. Então, eu vou dizer porque é que eu estou votando. Eu estou votando pela promoção de fulano, por isso, aquilo. E aí vem os critérios que são estabelecidos. A vontade, cada um estabelece o critério, nós respeitamos a conveniência da autoridade do tribunal e de cada desembargador. Agora, dizer, como por exemplo se disse, que está nos anais do Conselho Nacional de Justiça. Eu estou votando nela porque ela volta a não se tarifar. Eu estou votando porque
Isso não são critérios objetivos. Então, o que nós pedimos são critérios objetivos que digam respeito à atividade. Isso, senhores, é que eu chamo sim de democracia. Isso sim eu chamo de tratar a todos igualmente e não com uma proteção extraordinária por motivos absolutamente subjetivos. Daí porque eu já estou quase terminando a minha fala, eu quero dizer aos senhores que Constituição de 88, Poder Judiciário e Conselho Nacional de Justiça, eles fazem parte da mesma coisa. Eles fazem parte de uma vida república. Eles fazem parte de novos tempos. Só que os novos tempos vieram de uma forma que nos deixou meio preocupados, escabriados e sem aceitação. É irreversível. Como a marcha da história é irreversível. Não adianta querer mal ao CNJ. Ele vai se estabelecer. Ele já está estabelecido. E o que é melhor? A nação brasileira se apropriou. O que se deu nos meses de janeiro e fevereiro nesse país é inigualável. Porque o motorista de táxi, o zelador do edifício, né? Todo mundo fala de CNJ. Não sabe nem o que são as letras, mas ele sabe que é um órgão que toma conta dos livros. É um órgão que vai fazer com que a justiça funcione. E como justiça é importante para todo mundo, a cidadania se apropriou do CNJ. Está tomando conta. Isso eu nunca vi no Brasil. É a primeira instituição que cai nos braços do povo. É a primeira instituição que abriu as portas para a imprensa. E a imprensa tem acesso a tudo que se passa dentro do CNJ. E isto não é ruim para a magistratura. Ao contrário, isto é democracia. Isto é a abertura saudável para que nós possamos fazer as coisas corretamente. Por isso, nós não temos mais espaço dentro do Poder Judiciário para os velhos, para as velhas cabeças. E eu digo isso sem medo de errar, com 67 anos, quase caindo na compulsória, porque eu não sou velha. E eu descobri no outro dia, porque eu fui fazer uma palestra. Eu fui fazer palestra para umas mações. Eu nunca vi muito velho na minha família. Talvez o mais jovem tivesse uns 60 anos. E um deles, quando foi me saudar, terminou dizendo o seguinte: eu repito essa frase porque eu achei maravilhoso. Ser velho é aquele que não consegue se descolar do passado. E eu não sou velha, porque eu já me descolei do passado. E toda a minha fala é para que vocês, jovens magistrados, se descolem do passado. Sejam e vivam a juventude de vocês e vivam a mais linda das carreiras, que é a magistratura. Muito obrigada. Senhoras e senhores, a palestra da ministra Eliana Calmon, por iniciativa da Associação dos Magistrados da Bahia, Instituto dos Advogados da Bahia, Academia de Direito Jurídico da Bahia, Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Bahia e Colégio de Presidentes dos Institutos Advogados do Brasil. A gente faz um registro especial. A presença do Conselho Emílio Schlang Alves, vice-presidente do Instituto dos Advogados da Bahia, e doutora Ana Cláudia Escarpinci de Carvalho, presidente da Associação dos Magistrados Trabalhistas da 5ª Região.
representando o comandante-geral da Polícia Militar do Estado, o comandante Antônio Batista de Macedo Júnior, aqui representando o coronel Alfredo Castro, deputado federal Sérgio Barradas Carneiro e doutora Maria José, presidente do FIPOG. Amigos, antes da fala de encerramento do doutor Antônio Luiz Calmon Teixeira, a gente quer pedir neste momento uma homenagem especial. Quero vocês colocando um saco coração de felicidade nas mãos, pelo aniversário da presidente da Associação dos Magistrados da Bahia, doutora Nadir Dantas Velho. É uma biografia de desafios de competência moral. Mas vamos agora ao doutor Luiz Calmon Teixeira, que fará um encerramento, agradecendo a ministra Eliana Calmon, cuja carreira é marcada pela consagração e por desafios morais. Doutor, a palavra é sua. Creio que, em nome de todos nós que aqui estamos presentes, de todas as instituições que aqui se encontram, agradecer a sua excelência, a senhora ministra, a excelente lição que nos foi dada sobre o Conselho Nacional de Justiça. Isto feito, declaro encerrado. Muito obrigado.